Fala guerreira, fala guerreiro, professor Igor Muniz com vocês, já chega esmagando o dedo no like aí, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, o seu comentário é de extrema importância. Igor, eu assisto suas aulas, gosto muito, mas nunca comentei, comenta aqui, fala assim, professor, estou gostando das aulas, professor, pode melhorar isso, pode piorar aquilo, beleza? Piorar não, né? Mas pode melhorar. E aí você vai dando esse feedback que é importantíssimo para a gente, tá bom? Vamos juntos? Vamos nessa? Então vamos hoje ver o quê? Direito constitucional, direitos sociais. Vem comigo, galera. Então hoje nós iremos ver aqui mais um bloco, mais uma série, mais uma aula da nossa série Polícia Administrativa Federal, questões SEBRASP, Direito Constitucional, hoje Direito Social. Lembrando que essa é a nossa terceira aula. Então se você ainda não viu as demais aulas, vai lá na playlist PF Administrativo Constitucional, que você já vai ter acesso às duas outras aulas. Igor, por quanto? Gratuito. Gratuito nem tanto. Deixa seu like, se inscreve aqui, que já está de bom tamanho. Vamos junto? Vamos nessa? Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Direitos sociais, Prof. Igor Muniz. Questão de número 1, Banca Sebrasp, PGR Rio de Janeiro, técnico processual, traz assim para a gente. Julgue o item que se segue pertinente à organização político-administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais. O lazer é um direito social garantido expressamente na Constituição. Igor, o Sebrasp cobra a literalidade do artigo 6º. Bom, a nossa questão encontrada aqui, ela foi de 2022. Temos algumas de 2021, uma de 2020. Não costuma cobrar, mas você precisa ter em mente que os direitos sociais, lá do caput do seu artigo 6º, ele é importantíssimo, artigo 6º da Constituição, da Constituição de 88. É importantíssimo, tá bom, galera? Então você vai ter o lazer, é um direito social garantido expressamente na Constituição. Igor, aqui tá certo. Mas como eu faço para lembrar dos direitos sociais expressos lá? Aí tem uma forma bem tranquila, ó. Você vai ter três frases. Você vai ter que o Edu mora ali, galera. O Edu mora ali. Vou colocar em maiúsculo. Você vai ter que o Edu mora ali. Já o Saul trabalha, o Saul trabalha lá. E o Assis? O Assis prossegue, prossegue preso no trânsito, no transporte. No transporte. Beleza? Igor, mas que diacho essas três frases têm a ver com os direitos sociais previstos lá no caput do artigo 6º? O que é caput, para começar? Caput é aquilo que vem depois do artigo 6º lá na Constituição. Então vai estar assim, artigo 6º, aquele texto que vem depois dele, chama-se caput, que é de cabeça. Porque aquele artigo ele pode ter parágrafos, incisos, alíneas, itens. Então ele tem todo um corpinho, e aquela é a cabeça, porque é a parte principal daquele artigo. Show de bola? Caput é isso. Então vem comigo. E aí a gente vai traduzir isso aqui agora para vocês, ó. Educação, moradia, alimentação. Pronto, três direitos sociais aqui de cara: educação, moradia e alimentação. Saúde, trabalho e lazer. Show? Aí você tem assistência aos desamparados, assistência aos desamparados, opa, assistência aos desamparados. Você vai ter aqui a proteção à maternidade e à infância, você vai ter a segurança, você vai ter a previdência social e você vai ter o transporte. Show de bola? E ó, deixa eu ver se eu consigo colocar proteção,
Essa proteção é a maternidade e a infância. Esse segue é de segurança, previdência social e transporte. Beleza? Aí aqui, tá o lazer ou não está? De forma expressa ou não está? De forma expressa. Portanto, nossa primeira questão está certa. Beleza? Vamos à nossa segunda questão que fala assim pra gente, ó. Já de 2025, prova do INSS. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que a seguir. E no entendimento do STF, aos trabalhadores urbanos e rurais, opa, aqui a gente já está falando do artigo 7º, é garantido o direito a aviso prévio de no máximo 30 dias, independentemente do tempo de serviço. Independentemente do tempo de serviço, não. Vem comigo. Você vai ter no mínimo, você vai ter aqui, ó, aviso prévio. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Você vai ter que o aviso prévio, ele tem uma regrinha matemática, tá? O aviso prévio, ele é de no mínimo de 30 dias, tá bom? No mínimo de 30 dias. Então, por que que é no mínimo 30? Porque você pode ter aqui um acréscimo, tá bom? Agora, pessoal, a gente tem uma outra regrinha. Qual que é a regrinha, Igor? A esses 30 dias pode ser acrescido. Como que é esse acréscimo, Igor? Você vai acrescer, ó, mais 3 dias para cada ano trabalhado. Para cada ano trabalhado até no máximo, opa, até no máximo 60 dias. Então você tem até no máximo 60 dias? Sim. Então 30 mais 60, esse aviso prévio pode ser de até 90 dias. Então quer dizer que se o cara trabalhou, por exemplo, 20 anos na empresa, ele vai conseguir ter 3 dias para cada ano, 60 dias, é o limite. Soma com aqueles 30 dias iniciais mínimos, 90 dias de aviso prévio, tá bom? Então, quando a questão fala que é no máximo 30 dias, ela já te trouxe uma informação errada, porque você tem 30 dias mais 3 dias para cada ano trabalhado, tendo como limite 60 dias, que somados podem ter no máximo até 90 dias. Mínimo 30, no máximo 90 dias de aviso prévio. Portanto, a nossa segunda questão está errada, beleza? Terceira questão, prova do INSS, perito médico diz assim: no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, o item a seguir, no entendimento da STF, Constituição. Ó, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, é todo brasileiro, mas aí ele deu uma quebrada. Todo, mas que estão em vulnerabilidade social. Então, todos os brasileiros que estão em vulnerabilidade têm direito à renda básica familiar. Têm direito à renda básica familiar, garantida pelo poder público em permanente de transferência Programa Permanente de Transferência de Renda. Parágrafo ali do artigo 6º, em que você vai encontrar exatamente essa redação aqui. De fato, aí você vai pensar, por exemplo, nos auxílios dados para o governo para esse pessoal que está em vulnerabilidade social, tá bom? Em vulnerabilidade social. Certinho aqui a nossa terceira questão. Perfeito? Vem comigo. Quarta questão. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita a seus filhos e dependentes desde o nascimento. Ele está falando aqui, ó, primeiro, ele fala de trabalhadores urbanos e rurais, sim, são os dois. O artigo 7º
fala dos direitos dos 2, tanto urbanos e rurais, e está falando de assistência gratuita a seus filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Meus amigos, falou em creche e pré-escola, bota uma coisa na sua cabeça, é até 5 anos, tá bom? Até 5 anos. Se você está fazendo concurso aí para determinadas carreiras, como por exemplo a carreira de professor, toma cuidado, porque esses prazos, esses números aqui, vai mudando de legislação para legislação. O nosso artigo 7º, ele vai trazer até 5 anos, tá bom? Portanto, quarta questão, errada, beleza? Quinta questão, vem comigo. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa aí a sua curtida. A gente vê essa parte, para mim, uma parte bem chata de direito social. Por quê? É uma parte muito decoreba da lei. Então, a gente vai trazendo aqui uma coisinha ou ali, mas é uma parte mais decoreba e que não cai tanto assim. Mas quando cai, cai exatamente nesses detalhezinhos aí. Nível de 5 anos, 6 anos, o decoreba do texto da lei. E aí, eu já faço uma chamada. Se você tem dificuldade em ler a lei ou não tem tempo, nós temos uma playlist aqui das legislações em áudio, inclusive a própria Constituição. Então vai lá, corre, ouve lá os artigos de direitos sociais que vai dar bom para você, beleza? Então já fazendo o merchan aí, corre lá que você quer só sucesso. Ó, é permitido ao menor entre 16 a 18 anos, realizar trabalho noturno. Vem comigo, vamos fazer uma tabelinha? A primeira pergunta, o cara que tem menos de 18 anos, ele pode trabalhar? A resposta é sim. Pode trabalhar em qualquer coisa? A resposta é não. A partir de qual idade pode trabalhar? Aí depende. Depende do quê? Depende em qual condição ele vai trabalhar. Como assim, Igor? Vem comigo que eu vou fazer o esquema para você. Então, ó, maior de 18 anos, vamos colocar aqui, ó. A pessoa é maior, vou colocar aqui, ó, maior de 18 anos, pode qualquer trabalho, tá bom? Qualquer, qualquer trabalho. Eu vou colocar uma aspas aqui, porque, Igor, ele pode ter um trabalho ilegal? Não, né, cara? Ah, ele pode, por exemplo, ser presidente com 18 anos? Também não. Então ele não pode qualquer trabalho. Ele pode qualquer trabalho dentro ali da legalidade. Óbvio que as próprias leis trarão ali limitações ou imposições para que ele exerça determinadas profissões. É o que o professor José Afonso da Silva chama de norma de eficácia contida. Nasce com eficácia plena, mas pode ser contida. Então, ele pode qualquer profissão, salvo aquilo que a lei proibir ou exigir alguma coisa. Por exemplo, eu sou advogado, mas para eu ser advogado, eu tive de fazer a faculdade de Direito e passar no exame da ordem. Show? Então, é uma limitação. Eu posso? Posso, mas eu tenho que cumprir alguns requisitos, tá bom? Vem comigo. Então, você tem aqui, ó, 18 anos. Opa, 18 anos. Agora, quando o cara, ele é, aqui, ó, você vai ter o menor de 18 anos. 18 anos. Ele é menor do que 18, perdão. Ele é menor do que 18, mas ao mesmo tempo, vou colocar assim a palavrinha para você não se confundir, tá? Maior de 18. Aí a gente vai colocar aqui agora, ó, menor de 18 e maior de 16 anos, tá bom? Pronto, fica assim, fica melhor que você não se perde, tá? Aqui, galera, ele pode trabalhar, pode trabalhar. Aí vem o salvo. Salvo, salvo trabalhos noturnos, salvo trabalhos noturnos, insalubres
insalubres e perigosos. Entendi, Igão. Perigosos. Então, o menor de 18 anos pode trabalhar? Pode, carteira assinada e tudo. Eu trabalhei com 17 anos numa imobiliária, por exemplo. Então, e aí lá eu desempenhava a atividade de assistente administrativo. Então, você vai ter, ó, maior de 18, qualquer trabalho. Menor de 18 e maior que 16, que é esse aqui, ó. Ele pode trabalhar, salvo em trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Aí ele pode fazer esse trabalho noturno? Pode realizar? Não. Não é permitido realizar trabalho noturno, tá? A gente já viu que a nossa questão está errada. Igor, o menor de 16 anos pode trabalhar? Pode. Pode, o menor de 16 pode trabalhar? Pode. Mas desde que, vem comigo, ó, o menor de 16 anos, vou colocar aqui, ó, ele não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Uai, que você acabou de falar que pode. Calma. Ó, aqui eu te dei a regra. Aqui, ó, aqui eu te dei a regra. O menor de 18, maior de 16, qual é a regra? Ele pode trabalhar, salvo, ou seja, temos algumas exceções. Já o menor de 16, a regra é ele não poder trabalhar, salvo os maiores de 14, na condição de aprendiz. Na condição de aprendiz. Ah, Igor, agora eu entendi. Então você vai ter aqui 3 instâncias. Os maiores de 14 até 16 só podem na condição de aprendiz, a regra é ele não poder. Os maiores de 16 e menores de 18, eles podem, só não podem noturno, insalubre e perigoso. E os maiores de 18, eles podem qualquer profissão, desde que cumpram os requisitos legais. Show de bola? Então a gente viu que aqui a nossa quinta questão está errada, beleza? Sexta questão. Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir considerando a CF e a jurisprudência do STF. Cláusula de reserva do possível justifica a limitação à garantia constitucional do mínimo existencial? Igor, falaram grego aqui para mim. Calma que eu vou te explicar o que é isso aqui. Vem, ó, nós temos, quando a gente fala em direitos fundamentais, dimensão, deixa eu colocar bonitinho aqui para vocês, ó. Primeira dimensão, para você entender, compreender o que é cada um. Segunda dimensão. Quando eu falo primeira e segunda dimensão, pode ser primeira ou segunda geração também, tá bom? Fica aí a critério seu. Eu prefiro dimensão, porque geração me dá a ideia de que há uma substituição, e aí eu prefiro dimensão. Mas se cair na sua prova geração, é o que é mais cunhado na doutrina, tá bom? Então você vai ter os direitos fundamentais de primeira dimensão e de segunda dimensão. Quando eu falo em direitos de primeira dimensão, eu falo nos direitos individuais de liberdade. Liberdade. Quando eu falo na segunda dimensão, eu falo aqui nos direitos de igualdade. Então, na liberdade, eu quero a atuação. Deixa eu colocar aqui para vocês. No de liberdade, eu quero uma atuação negativa do Estado. Negativa do Estado. Como assim, Igor? Estado não se meta. Negativa do Estado. Ah, mas quando eu falo na segunda dimensão, na igualdade, eu estou querendo uma atuação positiva do Estado. Positiva do Estado. Perfeito? Positiva do Estado. Agora vem aqui o X da questão. O nosso Estado, ele é ou não é um Estado extremamente assistencialista? Com certeza. Nós temos essa segunda dimensão muito marcada. Só que eu te pergunto, o Estado, ele consegue providenciar todas as demandas que a sociedade precisa? Não, 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 não. O Estado quebra, né?
Então, mas o Estado tem muita grana. Tem, mas se ele fosse fazer tudo, tudo, exatamente tudo que os administrados queriam, não daria nem para começar. Então, dentro disso, nós temos uma teoria, que é a teoria: o Estado ele tem que atuar positivamente através de políticas públicas, dar para a sociedade, atuar de forma positiva? Tem, mas ele se resguarda no princípio do mínimo, perdão, ele se resguarda, o Estado se resguarda no princípio da reserva do possível. Então, o Estado ele tem que atuar positivamente? Tem. Só que ele fala assim, galera, eu posso fazer, eu vou fazer, mas dentro das minhas possibilidades, dentro da reserva do possível. Aí eu te pergunto, se o Estado ele vai fazer dentro das suas possibilidades, ele vai querer ou não fazer tudo? Ele não vai querer fazer, ele vai querer fazer o quê? Nada, na verdade, né? Então, para combater, contrapor, para equilibrar o princípio da reserva do possível, a gente tem um outro princípio agora que favorece quem? Os administrados. Então, ó, o Estado vira para mim e fala: ei, cláusula do reserva do possível, eu vou fazer o possível. Aí eu respondo assim para ele: tá, mas não esqueça que eu preciso de um mínimo para existir. Então aqui, contrapondo-se, ó, vou colocar aqui, ó, contrapondo-se, nós temos o princípio, contrapondo-se, nós temos o princípio do mínimo existencial. Existencial. Mínimo, minimoro, Shirakan, Shirakan, são nomes do princípio do mínimo existencial. Então, contrapondo-se a essa reserva do possível, eu tenho um mínimo existencial. Ele traz o que, quando eu falo contrapor, galera, é ir contra, exatamente para trazer equilíbrio. E olha o que a questão falou, que a cláusula da reserva do possível se justifica, ela justifica a limitação à garantia do mínimo existencial. Nananina, não, ela não justifica a limitação. Pelo contrário, a cláusula do reserva do possível é ela quem enseja aqui a contraposição do mínimo existencial. Portanto, nós temos a nossa sexta questão errada, porque não é ela que justifica a limitação. Pelo contrário, o mínimo existencial ele se contrapõe e limita. O mínimo existencial quem limita a reserva do possível. Show de bola? E aí, a gente avança para a nossa última questão. Se você não se inscreveu, aproveita agora antes da nossa mensagem final de praxe aqui, tá bom? Ó, julga o próximo item a respeito da regulamentação e segurança de saúde do trabalho. A Constituição de 88 determina que a jornada de trabalho, no caso de turnos ininterruptos de revezamento, seja de 6 horas. Então, quando eu tenho turnos ininterruptos de revezamento? Como assim? O que é um turno ininterrupto? Um começa às 8 e termina, vou colocar aqui, ó, ele está falando de 6 horas, né? Começa às 8 e termina às 14 horas. O outro vai começar às 14 horas e terminar às 20 horas. Turnos ininterruptos, ou seja, leva-se direto aqui, tá bom? Não se interrompe. Não só nessa parte aqui, como eu também trabalhador, não teria uma pausa para almoço. Os turnos de trabalho, manhã e tarde, eles são o quê? Ininterruptos. Vai direto. Show de bola? Então, aqui, ó, não somente essa situação que eu trouxe, mas principalmente esses turnos ininterruptos aqui, esse é o de revezamento e o ininterrupto é porque, por exemplo, tem gente que trabalha das 8 às 12 e das 14 às 18. Aí você tem aqui 4 mais 4 horas. Se ele fosse trabalhar direto, você tiraria o horário do almoço, mas aí imagina ele ficar 8 horas direto. Aí, para turnos ininterruptos de revezamento, são 6 horas. Então, ele ficaria das 8 às 14, como a gente viu agora há pouco ali. Tá bom? E aí, Igor, salvo negociação coletiva? Sim.
A negociação coletiva, depois da reforma trabalhista, ela tem um grande peso, inclusive, para se contrapor à própria legislação, tá? Então, tá certinho aqui a nossa sétima questão, conforme o nosso texto legal. E aí, finalizamos mais uma aula. Isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e te pego pela mão e digo: não temas, que eu te ajudarei. Nessa jornada de concurseiro, precisamos de toda a ajuda do mundo. Já se inscreve aqui, deixa seu like, deixa o seu comentário, deixa sua curtida, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente que tem umas dicasinhas legais para vocês também. O nosso dia a dia lá, a gente vai fazendo mais uma espécie de social e aqui é conteúdo puro, beleza? Vem comigo, vamos junto, vamos nessa, galera. Força e honra.